Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Está feliz? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu me chamo Carlos, sou da Igreja da Liberdade, sou ancião de lá. E agradeço a irmã Cristina pelo convite para vir pregar aqui nesse grupinho aqui de Manuel Camilo. Eu gosto de pregar em grupo. Eu gosto. Também de uma igreja grande também. Tanto faz grande, pequeno, todo jeito. A mim, Deus chamou, eu vou. Deus me chamar, em nome de Jesus, eu vou. Abra suas Bíblias, no livro de Mateus. O tema de hoje é Ide. Encontraram? Amém? Amém. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença do Espírito de Deus. Senhor, nosso Deus, que sonda e prescruta os corações e a mente, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para juntos aprendermos que nós somos alunos e o Senhor é o professor. Ensina, Senhor, que possamos buscar cada dia entender as tuas palavras no nome de Jesus. Amém. E que possamos daqui sair cheios do Espírito. Amém? Amém. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, já é conhecido da igreja, mas é bom ressaltar, né? Lembrar, né? E algumas vezes a gente se esquece, é bom lembrar. Jesus se aproximando dos seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a ordem foi: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos até a consumação. Jesus falou que toda autoridade foi dada. A irmã falou aqui, no início, passando aqui na escola sabatina, que graças a Deus, Cristo saiu da sepultura vitorioso. Venceu a morte não tem poder sobre, não teve poder sobre ele, e não terá poder sobre aqueles que dormirem em Cristo Jesus, e que um dia vão se levantar transformados à imagem e semelhança do Criador. Então Jesus aqui está reforçando o que ele já tinha dito há tempo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então isso significa, irmãos, que os poderes do inferno já estão vencidos. Já está vencido. E aí agora, ide por todo mundo, fazendo discípulo de todas as nações, à medida que fores, pregando o Evangelho e ensinando a guardar todas as coisas. E agora a última confirmação é: eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então por que nós temos medo? Por que nós temos medo de pregar esse Evangelho? Se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, por meio do Espírito Santo, por que não falou sobre o Consolador? Né? Eu vos envio outro Consolador, e não vos deixarei órfão. Então Jesus estaria na pessoa do Espírito Santo em todos os lugares. E nesse momento, em nome de Jesus, ele está aqui, amém? Amém. Então ele está confirmando aqui que ele estaria conosco todos os dias. Então por que nós temos medo? Então não devemos temer, porque Jesus está conosco. E se ele está conosco, então não devemos temer nada. Porque ele deu sua confirmação aqui. Ele deu a sua palavra. Ele deixou o seu selo. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus, em Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas. Então virá, porque o fim não chegou, porque o evangelho eterno ainda não foi pregado. Então Jesus está esperando por quê? Jesus está esperando que a igreja manifeste o seu caráter. Ele está esperando que a igreja manifeste a sua pessoa. Quando a igreja manifestar o caráter de Cristo, então o Senhor terá uma igreja e um povo. Abra sua Bíblia mais uma vez, vá para o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário. O livro de Atos dos Apóstolos. É exatamente aqui nós vamos um pouco percorrer as Escrituras. Entende a minha linguagem? Vamos passear um pouquinho, vamos navegar um pouquinho nas Escrituras, vamos acompanhar os passos dos discípulos e vamos realmente entender, compreender o porquê os discípulos, eles tiveram realmente tanto poder. Nós sabemos que
Os discípulos eram homens leigos, eram pescadores, sua maioria eram pescadores, eram homens que não tinham, posso dizer, leitura, não tinha instrução, não entrou numa faculdade, lá assim, na escola dos rabinos, para ter aquela língua bem erudita, saber falar, vamos dizer assim, aquela voz bem eloquente. Não, eles foram moldados pelo Espírito de Deus. Amém. Eles foram ensinados pelo poder do Espírito Santo. Agora eles teriam que fazer a parte dele. Acompanhe comigo o capítulo 1, versículo 4. De Atos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse: Ele, em mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Agora versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E se nós formos ler o relato, não vou ler, você já foi ler em casa, com mais calma. Depois Jesus ia subindo, à medida que ele ia falando, ele ia subindo, e os discípulos olhando, e ela estava uma nuvem, na verdade essa nuvem era a nuvem de anjos. Ele estava esperando o Salvador, e à medida que ele ia olhando, e querendo olhar mais, até Jesus sumir entre as nuvens, e agora aparecem 2 anjos de vários Deus, por que você está olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto, ele voltará do mesmo jeito que não vi subir. Então o que aconteceu? Então passou na mente dos discípulos o seguinte: bem, Jesus disse, ide pregar o evangelho, então virá o fim. Então isso significa que, para que Jesus volte novamente, eu tenho que pregar, nós temos que pregar o quê? O evangelho. Então ele voltará. Eu digo para você, os discípulos estavam com sede. O coração deles se apertava quando viam o mestre subindo. Então, o que eles poderiam fazer nesse momento? Confiar na promessa. Confiar na promessa. Agora, queridos, tem um detalhe aqui, interessante, que nós devemos aprender. Jesus deu a promessa estava disposta para todos. Agora os discípulos tinham que se desprender de algo. Você sabe da história. Pedro era um homem impulsivo. João era considerado filho do trovão. Era um homem de temperamento muito forte. Tá? E brigava por posições. Quem será o primeiro quando tiver no teu reino, Jesus? Quem? Está lembrado dessa passagem? Quando a mãe de um dos dois, João e Tiago, chegar e disse: Senhor, quando tiver no teu reino, coloca o meu filho à tua direita e o à tua esquerda. E os outros discípulos ouviram isso e disseram: que negócio é esse? Que negócio é esse? Estavam disputando o quê? Disputando posições. Então, naquele momento ali, irmãos, a palavra de Deus diz, no versículo 14, acompanhe comigo, o versículo 14, depois que Jesus subiu e os anjos apareceram a ele, o versículo 14, já estavam vindo de volta, diz: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles agora subiram ao pináculo do templo e agora estava ali reunido. O versículo 15 diz que tinha 120 pessoas. 120 pessoas reunidas. E ali agora Pedro se levanta e começa a discorrer das Escrituras a respeito de Joel. Capítulo 2 de Joel, a descida do Espírito Santo pelo qual Jesus prometeu. Agora, irmão, eu quero dizer o seguinte: no livro Testemunho para ministro, na página 170, diz o seguinte: diz que durante 10 dias, a bênção pentecostal deveria vir. Durante 10 dias, os discípulos precisavam saber o que significa uma oração eficaz. Eles não sabiam, eles não tinham a experiência do que significa uma oração. Passar 1 hora, passar 2 horas. Vocês estão lembrados de quando Jesus estava lá no Getsemane, orando, porque aquele momento era o momento em que as trevas estavam reunidas para sacrificar Jesus, e a hora de Jesus já estava pronta. E os discípulos, quando Jesus disse: orem, fiquem aqui, orem, e ele se afastou a alguns metros para orar, e quando Jesus voltou, estavam como? Dormindo.
E Jesus disse para Pedro, dirigiu para Pedro: Pedro, você não consegue passar 1 hora comigo? 1 hora. E tudo isso veio à lembrança dos discípulos naquele momento, quando eles estavam ali reunidos. Eles foram o primeiro dia, subiram ao templo orando, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando foi no 10º dia, a bênção pentecostal desceu sobre eles. Agora tem um detalhe. Eu tinha uma rixa com o irmão aqui. O irmão é Michael, né? Michael. Eu tinha uma rixa com o irmão Michael. Então eu tinha agora que chegar para o irmão Michael e pedir desculpa. E agora, automaticamente, o irmão Michael também era meio diferente comigo. Agora o irmão Michael deveria pedir mim desculpa. E agora nós deveríamos agora fazer o quê? As pazes e unirmos. E assim aconteceu. Cada um começou a revelar o seu pecado. Vamos supor que eu tinha inveja do irmão Michael. E agora tinha que chegar para o irmão Michael e pedir desculpa ao irmão Michael. E automaticamente o irmão Michael tinha ódio de mim. E aí o irmão Michael confessava o seu pecado a mim. E agora eu deveria perdoar o irmão Michael e o irmão Michael deveria me perdoar. Foi assim que aconteceu. E quando os vasos começaram a ser limpos, os corações e a mente começaram a ser limpos, todo empecilho começou a ser tirado, irmãos. Foi nesse momento, no ano 31 da nossa era, da era cristã, que o Pentecostes veio. O capítulo 2 diz isso. Um vento impetuoso encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Agora vamos navegar agora na Bíblia. Tá? Vamos navegar. O capítulo 2 e o versículo 41. No dia de Pentecostes. Olha que maravilha, irmãos. Os discípulos agora estavam vaziados. Não tinha rancor, não tinha ódio, não tinha inveja, não tinha sentimento de culpa, não tinha nada. O seu coração estava limpo perante Deus e perante o seu semelhante. E todos estavam unânimes. Não tinha oposição. Eu penso de uma forma, Mário pensa de outra, irmão pensa de outro jeito, cada um pensa de outro jeito. Não. Cada um era um único pensamento, um só propósito: pregar o Evangelho. Apressar a volta de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e todos eles aí foram cheios de poder. E quem estava ali residindo, vocês sabem, não precisa contar? Pessoas de outras nações, que eles, os discípulos, não entendiam a linguagem dele. Era necessário o poder do Espírito Santo para que pudesse fazer com que eles, aquelas pessoas de outras nações, 16 nações, entendessem o que os discípulos estavam pregando. E entenderam. E a Bíblia diz no versículo 41, acompanhe comigo, do capítulo 2, olha as bênçãos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos? Quase 3 mil pelo discurso de quem? Do pescador, convertido, imbuído e lavado pelo sangue de Jesus. Pedro, aquele homem de temperamento forte, mas agora está transformado, imbuído e moldado e manso pelo poder do Espírito Santo. Amém. Olha a diferença, irmãos. Continuando, o capítulo agora 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de quanto? Quase quanto, irmãos? Era quase 3 mil. E agora subiu para quanto? Quase 5 mil. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Sem o Espírito Santo, a gente pode pregar, falar, e ninguém se converte. É o Espírito Santo que faz salvar no coração. É o Espírito Santo que faz o coração do ser humano arder e ter o desejo de salvação. Sem ele, nada feito. Tá? Nada feito. Vamos para o capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém? Amém. Versículo 42. Verso 42 agora. E todos os dias, no templo, que é na igreja, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então a pregação era feita onde? Como eu estou fazendo aqui, na igreja, no púlpito, ok? E de casa, sabe o que significa isso? Estudo bíblico. Ok, querido? Estudo bíblico. Todos eles estavam ocupados com alguma tarefa espiritual, mas estavam ocupados dando estudo bíblico, pregando na igreja, dando estudo bíblico. E aqui diz aqui, ó, e não cessavam de ensinar, amém? Amém. Não cessavam de ensinar. Vocês acham que parou por aqui? Não, irmão, agora começou. Vamos viajar um pouquinho, vamos navegar a Bíblia. Capítulo 6, versículo 7.
Capítulo 6, verso 7. Olha aqui. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Está lembrado que Jesus falou? E sereis minha testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui, ó, se cumpriu. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes aceitavam a fé. Amém? Parou por aqui? Não, agora apenas começou. Capítulo 8, versos 4 e 6. Vamos ver agora, capítulo 8, verso 4 e 6. Filipe, o evangelista. Entre mentes, os que foram dispersos, ou seja, espalhados, iam por toda parte, ou seja, os que foram espalhados pela perseguição que surgiu na igreja. Pregavam a palavra. Filipe, descendo a cidade da Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Amém? Está vendo, querido? Houve uma perseguição em Jerusalém, isso foi propósito de Deus, porque a igreja estava crescendo. Olha, preste atenção nisso aí. Isso é um detalhe que nós não podemos esquecer. A igreja estava crescendo. Vamos dizer a igreja central. Estava crescendo, e o povo aglomerando, ficando aglomerado, sem fazer nada, sem trabalhar, está entendendo? E ficava só ali, Deus está errado, esse negócio está errado, esse negócio tem que espalhar. Porque a profecia, a palavra de Jesus foi em todo mundo. Então o que foi que Deus fez? Tem que suscitar uma perseguição para ver que esse povo se desperta. Então Deus suscitou uma perseguição. E o povo fez o quê? Se espalhou. E o evangelho, entendeu? Filipe foi para o canto, Pedro e Tiago foi para outro. E assim foi sucessivamente a perseguição de Paulo. Está lembrado? Saulo se converteu em Paulo. Então o evangelho, ele se espalhou, irmãos. Filipe foi para cantos, foi para Samaria. João e Tiago foi para Cirentes, foi para outro canto. E assim sucessivamente, cada um foi para uma direção. E o evangelho, foi se espalhando. Vamos ver isso, capítulo 9, verso 31. Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, mas outro cumprimento da palavra, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto de quem? Crescia porque ele se edificava e caminho por onde? Qual é o caminho aqui que está se referindo? A Bíblia. A Bíblia é o caminho. Ok? 11, parou por aqui? Não, apenas começou. Capítulo 11, verso 20 e 24 de Atos. 11, 20 e 24. Agora, os discípulos, eles agora entram aonde? Paulo, se eu não me falha a memória, e Silas entram agora em Antioquia, terra de grego, na Grécia. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor Jesus, no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Aí agora vamos no versículo 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê, irmão? Cristãos. Por que eles foram chamados de cristão? Vocês sabem? Sabe por que eles foram chamados de cristão? Quando eles se sentavam, a conversa era Jesus. Amém. Quando estava reunido na mesa, a conversa era Jesus. Andando, Jesus. Cristo aqui, Cristo ali, Cristo. Então os gregos disseram, só fala Jesus, Cristo. Batizado de Cristo? Não. De cristão. Pela primeira vez a Bíblia diz. Foi chamado de cristão. E hoje, você é chamado de quê? E hoje você é chamado de quê? Cristão. É de evangélico? Ou de crente?
Isso aí. Isso é sério, tá? Isso é sério. Capítulo 13, verso 49. 13, versículo 49. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Garanhuns é uma cidade grande, na verdade. O Evangelho está sendo anunciado por dessa aqui região. O que é que nós estamos fazendo no sábado à tarde? O que é que nós estamos fazendo no sábado à tarde? Estamos pegando a nossa Bíblia e saindo para destruir folheto? Estamos pegando a nossa Bíblia para passar de casa em casa, de porta em porta, oferecendo estudo bíblico, dando folheto? Ou estamos em casa dando apenas um cochilo no volta? E chega a hora de voltar ele só para jantar? Isso é sério? A palavra de Deus diz que essa palavra de Deus foi divulgada por toda aquela região. A região em que eles estão, a cidade em que eles estão, o país em que eles estão. Tá? Capítulo 15, versículo 35. 15, 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. 16:5. Bem juntinho, 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava o número. Amém? Irmão, dia a dia aumentava o número. Hoje, em nossos dias, é ano e ano para aumentar um membro. Um membro. E muitas vezes nem prepara ele direito. Com 2, 3 meses ou 4, ele rua. Olha bem o que a texto está aqui explicando. Assim, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando. Ele não tinha pressa, ele não fazia uma conferência aqui e passava 1 mês, 2 meses, depois caía fora de jeito nenhum. Passava 1 ano. Ensinando, doutrinando, fortalecendo, edificando. Quando a pessoa estava forte e firme e sabia o que quer, ele dizia: agora eu posso prosseguir, meus queridos. Vocês agora estão fortalecidos no Senhor, edificados no Senhor, e agora pronto para ensinar também. E agora Paulo e Barnabé seguiam outro rumo. Mas enquanto o irmão ali estivesse 2 ou 3 ali, enquanto eles não tivessem solidificação, ele não saía de perto. Eles não saíam. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo? Amém. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vemos exatamente. Eu considero o livro de Atos a igreja missionária, o livro missionário. É com ele que nós precisamos entender para que possamos ali tirar inspiração e olhar para esses homens aqui, esses homens que tiveram coragem de levar o Evangelho, enfrentaram tribulações, angústia, perseguição, chicote, pedrada, rejeição, fome, nudez, em prol do Evangelho. Em prol do Evangelho. Paulo diz: a minha vida não é nada em comparação ao Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 17. Nós lemos no verso 16:5, não foi? 17, 4 e 12. Capítulo 17, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e, unindo a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, olha onde Paulo já estava na Grécia, onde? Tessalônica, piedosos e muitas distintas mulheres. A Bíblia diz muitas distintas mulheres. Estavam aqui com quem? Com Paulo e quem mais? E Silas. Está vendo, querido? Os gregos. Agora o versículo 10. O versículo 10 diz: e logo durante a noite, os irmãos enviando Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, veja, eles estavam onde? Em Tessalônica. Deixaram, fortaleceram os irmãos e agora passaram a noite para Bereia. Olha o que acontece. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, toda alegria, examinando as Escrituras todos os dias. Você está examinando a Bíblia todos os dias?
Então, quando você chega em casa, você investiga para ver o que eu estou falando aqui realmente está assim, diz o Senhor. Tá? Era assim que os bereanos faziam quando Paulo pregava. Faça o mesmo. Para ser nobre. Diz aqui, ó, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não muito poucos homens. Amém? Amém. Aqui está, irmão. O apóstolo Paulo e Silas. Parou por aqui? Não parou. Capítulo 19, versos 17 e 20. Paulo agora foi para Éfeso, outra cidade. Sabe que cidade era essa de Éfeso? A cidade da deusa Diana. A cidade da deusa Diana. Ou, aliás, Diana que diga. Diana. Agora, Paulo enfrenta um monte de pessoas idólatras. Você já imagina o que aconteceu? Pode ler o capítulo 19, você vai ver o que aconteceu com Paulo. Paulo e Silas. E Barnabé. Só vou aqui apenas pegar o 17 e o verso 19. 19, 17 e 19. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculado os seus preços, achou-se que montavam-se a 50 mil denários. 50 mil denários. Vamos dizer, vamos colocar uns 10 mil reais. Ou mais. Vocês entenderam isso aqui, irmão? Quando a palavra de Deus chegou em Éfeso, os corações das pessoas foram movidos, as pessoas praticavam arte de magia. Tinha livros de magia, praticava ilusionismo. Está entendendo? Ilusionismo. Está lembrado de ele mais o mágico? Está lembrado dele mais o mágico quando Filipe chegou? Ele estava ali fazendo o povo ficar admirado. E no momento quando Filipe chegou, tirou esse espírito imundo, eles pediram o poder do Espírito Santo, queria comprar. Eu compro, me dá aí. Pedro disse, não, o dom de Deus não é comprado não. Entendeu? E eles não, e o Espírito de Deus não desceu sobre ele mais mágico não, porque ele usou de má fé. Você está entendendo? Usou de má fé. E Pedro repreendeu ele. Ele disse, espírito amargo e imundo. Então você veja aí. Então aqui diz, o texto deixa claro aqui, que essas pessoas praticavam magia. Mas quando o evangelho entrou lá, eles pegaram os livros publicamente. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que eles estavam arrependidos, era de coração. Não era esse negócio dele ouvir e quando chegasse em casa ia pensar ainda. Ia pensar. Sabe o que significa isso hoje? Hoje, a serva do Senhor no livro Mensagem Oral diz o seguinte. Hoje, muitas vezes, o povo de Deus não está praticando esse tipo de arte. Você não tem livro de magia. Mas existe uma fascinação por meio dos filmes e as novelas que precisa o povo de Deus abandonar. Se fosse hoje, na época, esses livros eram considerados hoje como filmes e considerados como hoje novela, que deixam uma fascinação. Quantos hoje, povo de Deus, diz povo de Deus, não tem DVD de pornografia? Quantos hoje não tem, no meio do povo de Deus, filmes de ação, que a serva do Senhor diz que quando uma pessoa se senta para assistir um filme de ação, diz que Satanás fica ao lado dele, inspirando o espírito de guerreiro nele, o sangue dele agita. Ô irmão, ele comenta também que os Efésios jogaram os livros de magia, que eram livros caríssimos. Caríssimo, aqui diz, ó, quase 50 mil denários. 50 mil denários. Era muito dinheiro. Mas mesmo assim, eles correram o risco e publicamente pegaram aquele livro e queimaram, dizendo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Amém. Eu não quero mais nada com o diabo. Eu quero com Jesus. Nada com o diabo. Nada com o diabo. Eu quero Jesus como meu Salvador. Publicamente eles fizeram isso. Isso mostra, irmão, que o Evangelho entrou em seus corações. Capítulo 20 e o verso 20.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar, publicamente e também de casa em casa. Amém? Amém. A pregação dos apóstolos também era publicamente. Irmão, nós temos coragem de pegar uma caixinha de som, um microfone, colocar na praça assim e falar? Não. Será que os adventistas têm coragem de fazer isso? Ou mesmo que não tenha uma caixinha de som, um microfone, pegar a sua Bíblia e chegar na praça e publicamente falar dessa verdade que nós temos? Não. O que é que falta em nós? O que é que falta? Falta poder. O que é que falta em nós? Coragem. O que é que falta em nós? Motivação. E o que é que faz com que a gente não seja motivado? Pecados ocultos, é a minha vida. É a minha vida. Se a minha vida estiver manchada, se eu estiver culpa, eu não vou de forma alguma chegar em praça pública, em meu público e falar do amor de Cristo, da verdade. Por quê? Porque tem pessoas que vão me ver e que nunca ouviram de mim um testemunho. E que nunca souberam que eu sou um adventista do sétimo dia guardador do sábado, que eu sou um cristão em Cristo Jesus. Então essas pessoas têm medo de elas publicamente dizer, aquele cheiro evangélico não sabia não. Eu não sabia que ele nunca me falou. Poxa, mas peraí, ele é evangélico? Sei lá. Quando ele chega aqui é diferente, ele é igual a nós. A língua é a mesma coisa, a língua é uma diferença. A linguagem é uma só. Não destaca em nada. Nem demonstra que é crente. Sei lá. Você entende? Pessoas, irmão, que têm medo por isso. Então, muitas vezes, a nossa vida está dizendo que nós não temos força de pregar esse evangelho. O que é que Paulo temia aqui? Nada. O que é que Paulo temia? Nada. Ele tinha Jesus. Combatia o bom combate, combatia a carreira e não fé. É assim que ele falou. E essa que deve ser a nossa linguagem. 21, capítulo 21, verso 20, eu estou terminando. Capítulo 20 e 21. Ela é 21, 20, desculpa, 21, 20. Vamos começar a 17 para entender. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se Tiago e a todos os presbíteros reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram glórias a Deus. E lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Amém? Amém. Agora, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. O Evangelho chegou até vós, irmãos? Qual foi o verso? Versículo 5 e 6. Eu disse o capítulo foi? Capítulo 1, verso 5 e 6. Vamos ler de novo, né? Vamos ler de novo. Por causa da esperança, encontraram agora? Amém. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, verso 6, que chegou até vós, como também em todo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus. O Evangelho chegou a todo mundo nos dias dos apóstolos? Chegaram, sim ou não? Amém? Chegou? Chegou ou não chegou? A Bíblia diz que chegou, irmão. Está aqui. A Bíblia diz que chegou. E por que não chegou no nosso? Por que não chegou no nosso?
livre sinais. Por que não chegou nos nossos? Vamos ver aqui, vou ler uma página bem rapidinho aqui. Página 108. Aliás, 120. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. Quando a praga da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará generosamente. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação providencial do Senhor dos Exércitos. Então, o que está impedindo que o Evangelho seja pregue em todo mundo? A preguiça, meu querido. Essa preguiça, essa danada dessa preguiça. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou finalizar. Eu preguei a mensagem do terceiro anjo na igreja onde eu faço parte. Daquele dia em diante, Deus fez com que o meu coração ardesse. E eu passei mais de meses, Deus falando, pregue essa verdade. Pregue essa verdade. E aquilo, irmão, não me deixava dormir de noite. Me incomodava. Então, quando foi sábado passado, foi 4, não foi? O primeiro sábado, não foi? Ele disse, quando for dia 4, em nome de Jesus vai ser concretizado. Quando for dia 4. Eu não vou dizer a vocês que foi fácil, porque dá um medinho. Dá, entendeu? Mas eu preguei em praça pública. Essa mensagem do terceiro ano. Essa aqui, capítulo 14, versículo 9 a 12. Entendeu? Capítulo 14, versículo 9 a 12, em praça pública. Chamei a igreja, foi um pouquinho, mas graças a Deus foi. Distribuí um folheto, depois eu comecei. Preguei a verdade. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem pessoas que querem ouvir. Tem pessoas. Depois começar a se aglomerando pessoas da Assembleia. Depois uma família. Começar a se aglomerando pessoas para ouvir a verdade. Pessoas que realmente despachavam a sua mercadoria e ficavam se despachando e olhando. Entendeu? Vidrada. Porque a Bíblia diz que nós temos uma verdade que nenhum outro tem. O que nós temos livre, irmãos? O que é que nos impede? Peçamos forças a Deus. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. E hoje à tarde, em nome de Jesus, estaremos de novo lá na praça, eu Cristo dourado, pregando esse evangelho em praça pública, em nome de Jesus. Amém. Entendeu? Porque nós devemos perder o medo. Eu conversei com o irmão, ele disse, irmão, essa mensagem, ele falou assim, irmão, essa mensagem, como disse assim, irmão, essa mensagem é muito forte. Então, você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Com medo de quê? Dessa verdade aqui? Essa verdade é para nós, e nós Deus quer que nós anunciemos essa verdade. Pessoas não conhecem. Entendeu? Você pode pegar o seu YouTube e ver pregadores de rua. Você não escuta nenhum sermão e nenhuma pregação igual à nossa, adventista do sétimo dia. Que a palavra de Deus diz que foi confiada as 3 mensagens a nós. A primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem angélica. Não foi confiada a nenhuma outra geração. A única geração que Deus confiou foi essa, a minha e você. E o que tememos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda autoridade foi dada a Jesus. E Ele está conosco. Por que temeremos? Apenas Deus precisa de homens e mulheres, rapazes e moças com ousadia. Amém? Amém. Deus seja louvado. Essa foi a mensagem de hoje para você. Amém. Não se intimide, dê testemunho. Seja simples, como a pomba, e prudente, como a serpente. Viva a palavra de Deus na sua vida. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Deus quer homens e mulheres, rapazes e moças, que nem se comprem e nem se vendem. Amém. Que chamem
o pecado pelo seu verdadeiro nome. Estude o livro de Atos e veja maravilhosa o poder do Espírito Santo aqui no livro de Atos. E a Bíblia diz que nos últimos dias essa promessa vai ser concretizada 4 vezes mais no poder da chuva serônica. Agora, precisa você se preparar. O vaso precisa estar limpo e para cima, para os aguaceiros do Espírito Santo. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Aliás, aqueles que puderem se curvar, se ajoelhar, aqueles que puderem, fiquem à vontade. Senhor Jesus Cristo, Deus de nosso Pai Jesus, que estamos, Senhor, mais uma vez de joelho, prostrado, e o Senhor da batida do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Nós queremos que o milagre aconteça. Nós queremos que o Espírito Santo venha para que nós possamos terminar essa obra, mas não queremos dar o nosso primeiro passo. A Tua palavra nos diz, Senhor, que hoje nós temos a liberdade religiosa de pregar. Não somos proibidos a pregar nada. Mas chegará um momento em que vamos ter que pregar em circunstâncias difíceis e proibitivas. Ó Senhor, será que a igreja está esperando para sair para pregar esta verdade quando esse tempo chegar? Esse não é o tempo. A Bíblia diz que é hoje. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Então é hoje. Se a igreja hoje, Senhor, se mobilizar, se a igreja hoje tomar a decisão, se a igreja hoje erguer a cabeça, se a igreja hoje sair da sua letargia, da sua preguiça, da sua movidão, é hoje. Pode ser que hoje também o derramamento do Espírito Santo aconteça. Então nos ajude, Senhor. Abençoe este grupinho aqui, Senhor. Que eles possam sair à tarde para evangelizar. Que eles possam realmente cumprir o ato do Mestre, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós não podemos ir por todo mundo, mas podemos ir, Senhor, em cada, Senhor, em cada esquina, em cada rua, falar do Teu amor, em cada praça falar do Teu amor, falar das Tuas verdades, falar dessa verdade que precisa o mundo conhecer e se preparar para o que vem pela frente. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.